No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o que está realmente acontecendo por trás das manchetes sobre a tensão no Oriente Médio envolvendo Israel e Irã, dois pesos pesados da região. Com os ataques constantes e a escalada no conflito recentemente, o mundo assiste com apreensão e se pergunta: será que essa batalha silenciosa pode realmente desencadear uma terceira guerra mundial? Fique ligado, porque hoje vamos desvendar esse quebra-cabeça complexo. Primeiro, vamos entender o cerne dessa rivalidade: o programa nuclear iraniano. Para Israel, o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã é uma ameaça existencial. Eles temem que o Irã use essa potencial arma nuclear para riscar Israel do mapa, uma vez que essa ameaça já foi feita antes em rede nacional. O Irã, por sua vez, afirma que seu programa é pacífico e tem a finalidade energética única e exclusivamente. Mas a desconfiança internacional é enorme, principalmente porque o Irã impediu que fiscais internacionais conferissem os níveis de urânio que o Irã estava enriquecendo, e havia suspeita de que os níveis de enriquecimento de urânio promovidos pelo Irã ultrapassavam os tolerados para fins pacíficos. A inteligência de Israel descobriu que não só o Irã estava enriquecendo urânio acima da média permitida, como estava próximo de obter a bomba nuclear. Vale destacar que esse não é o primeiro conflito da região. Israel, historicamente, ataca instalações nucleares e bases militares iranianas. O Irã retribui lançando mísseis e utilizando grupos aliados da região. Esse ciclo perigoso de ação e reação foi originado após a Segunda Guerra Mundial, onde a ONU reconheceu aquele território como sendo pertencente aos judeus após as atrocidades sofridas por eles no Holocausto. Isso gerou uma disputa pela região, uma vez que judeus e palestinos entendem aquela região como sagrada. Talvez você esteja se perguntando o papel dos Estados Unidos nisso tudo. Os Estados Unidos são um aliado histórico de Israel, primeiro por alinhamento ideológico e, nesse caso em particular, por risco também da sua própria existência. Isso porque o Irã também já ameaçou destruir os Estados Unidos e, tendo capacidade de ter a bomba, provavelmente ele cumpriria a ameaça. Por isso, houve um ataque direto dos Estados Unidos contra alvos iranianos, com a finalidade de acabar com as instalações nucleares do Irã. Isso adiciona uma camada de complexidade e risco, já que uma ação mais direta dos Estados Unidos pode expandir o conflito a nível global. Até então, os Estados Unidos, como um dos grandes players, nunca tinha entrado direto na batalha como fez atualmente, desde pelo menos os ataques às Torres Gêmeas em 2001. A guerra era feita por proxies, ou laranja. Ele fornece o armamento para Israel e o Irã, por sua vez, recebe apoio da China e Rússia, além de apoiar grupos terroristas como Hamas em Gaza, Hezbollah no Líbano, milícias na Síria e Iraque e os Houthis no Iêmen. Esses grupos funcionam como braços do Irã para atacar Israel e os interesses ocidentais da região, aumentando os pontos de atrito e tornando o cenário ainda mais imprevisível. Você talvez deva estar se perguntando: por que o Oriente Médio é tão complexo? Para entender um pouco a geopolítica do Oriente Médio, precisamos ir mais a fundo no ponto de vista religioso do local. Por exemplo, entender a diferença entre sunitas e xiitas. Essa é uma divisão fundamental do Islã. Aliás, é a mais fundamental de todas e está no centro de todos os conflitos. Tudo começou há mais de 1400 anos com a morte do profeta Maomé. A briga era sobre quem deveria ser o sucessor do profeta Maomé. Para os sunitas, que são a vasta maioria dos muçulmanos, cerca de 85 a 90%, o sucessor deveria ser eleito pela comunidade, e eles escolheram Abu Bakr. Para os xiitas, a minoria, mas com poder significativo em países como o Irã, o sucessor deveria vir da linhagem de Maomé, ou seja, primo e genro, Ali ibn Abi Talib. O Irã é uma república islâmica governada por uma teocracia xiita. O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, é a autoridade máxima e ele é xiita. Para eles, Israel e os Estados Unidos são inimigos mortais e eles querem extirpar essas nações da terra. Essa divisão não é só religiosa, ela é base da rivalidade geopolítica entre a Arábia Saudita, que possui a visão sunita, e o Irã, que é de maioria xiita. Esses países competem por influência na região e financiam lados opostos do conflito, como na Síria e o Iêmen. Agora a pergunta de $1 milhão. Esse conflito pode virar uma terceira guerra mundial? A preocupação é real. A Segunda Guerra Mundial começou com conflitos locais e evoluiu para uma guerra mundial após a união de 3 conflitos regionais. Hoje nós já temos 2 destes conflitos, Rússia e Ucrânia, e agora Israel e Irã. A maior preocupação é que a China comece um conflito para tomar o território de
Taiwan, e isso faça com que outros países entrem na guerra, tornando um conflito em escala global. Dentre as grandes potências bélicas, os Estados Unidos apoiam Israel e o Irã, por sua vez, tem laços com Rússia e China. Um erro de cálculo, um ataque direto maior ou uma escalada descontrolada poderia arrastar essas grandes potências para um conflito direto com consequências imprevisíveis. Se o Irã realmente desenvolver armas nucleares, ou se Israel se sentir tão ameaçado a ponto de usar as suas, o que se especula que já possui, o cenário seria catastrófico. O uso de armas atômicas mudaria o jogo e forçaria uma resposta global. Como vimos, o Irã tem proxies por toda a região. Se a guerra se intensificar, esses conflitos subsidiários podem explodir, desestabilizando o Oriente Médio inteiro e forçando mais intervenções externas. O Oriente Médio é o coração do petróleo. Qualquer interrupção no fornecimento poderia disparar os preços da energia no mundo todo, causando uma crise econômica global que afetaria a todos, inclusive o Brasil. E você talvez deva estar se perguntando, o que frearia essa escalada? Temos alguma esperança ou já vamos para uma guerra mundial? Apesar do cenário sombrio, existem fatores que podem conter essa escalada. O primeiro, a comunidade internacional, incluindo a ONU e vários países, está constantemente tentando mediar, pressionar por cessar fogos e buscar soluções diplomáticas. Ninguém quer uma guerra em escala global. O segundo, uma guerra total seria devastadora. As partes envolvidas e as grandes potências sabem o preço em vidas humanas e em dinheiro que isso custaria. Há um cálculo frio de que uma guerra sem controle seria pior para todos. E o terceiro ponto, apesar de tudo, Israel e Irã até agora parecem ter operado dentro dos limites, evitando ataques que levassem a uma retaliação total. Há um jogo que mostra força sem cruzar a linha ao ponto de retorno. Além disso, há uma lei internacional que torna a guerra algo criminoso. E por mais boba que essa lei pareça, ela realmente diminui significativamente os números de guerra ao redor do mundo após a Segunda Guerra Mundial. E agora, o que esperar? O conflito entre Israel e Irã é um dos barris de pólvora do século XXI. É uma dança perigosa entre ameaças, ataques e diplomacia. Embora o risco de uma terceira guerra mundial seja real, há também um esforço constante para evitá-la, principalmente pelas grandes potências, que, como dito anteriormente, sabem o custo de uma guerra. A situação é volátil e merece nossa atenção e principalmente oração constante. Mas você me diga, o que você pensa sobre isso? Deixe seus comentários aqui embaixo, se você concorda sobre o bombardeio que Israel fez ao Irã e deixe sua opinião a respeito do nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Um forte abraço, até a próxima!